Sobre essa ideia delirante de que a eleição do Trump significa a volta de Bolsonaro, isso está agitando o mundo político, sobretudo no campo da extrema-direita, porque se costuma dizer que os Estados Unidos são o futuro. Então... Gaba isso! Meus amigos, a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos está fazendo muita gente ficar desesperado. Jornalistas da Globo Lixo todos os dias comentam possíveis coisas que irão acontecer com Bolsonaro ou com a direita depois que Donald Trump assumiu a presidência. A jornalista Natura Neri chama de delirante quem acha que com a volta de Trump, Bolsonaro também irá voltar. Claro, ela fala isso com o pé atrás e com medo, porque ela sabe que tudo isso pode acontecer. Sobre essa ideia delirante de que a eleição do Trump significa a volta de Bolsonaro, isso está agitando o mundo político, sobretudo no campo da extrema-direita, porque se costuma dizer que os Estados Unidos são o futuro. Então teve a invasão do Capitólio lá, no dia 6 de janeiro, 2 anos depois teve a invasão da sede dos três poderes aqui no Brasil. Porque o Biden foi eleito lá e depois o Lula foi eleito aqui. Porque teve o Trump antes disso, em 2016, e depois Bolsonaro, em 2018, é eleito aqui. É uma coincidência muito curiosa. Pode até que no futuro se confirme algo tão emparelhado. Mas é delirante. Delirante porque, na atual circunstância, Bolsonaro é inelegível. Então ele não pode chamar vice, ele não pode chamar assessores, porque ele não poderá ser candidato. E não está no radar do Supremo Tribunal Federal uma reversão dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, que foi tomada no ano passado. Mas essa história de que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil com o Bolsonaro é, por enquanto, desejo ou, para alguns, até delírio. Os jornalistas estão com ódio de tudo que aconteceu. Algumas pessoas comentaram: Natuza, minha querida, a sua extrema esquerda está falida, a direita está mais forte do que nunca. Se está incomodando é porque sabe que vai acontecer. As paquitas aposentadas do Lula estão todas em pânico. Calma que a conta para esse seu deboche está chegando também. E para ficar melhor, o ex-repórter da Rede Globo, Thiago Asmar, que tem um canal com milhões de inscritos no YouTube chamado Pilhado, comenta sobre o que a dona Natuza Neri falou. Olha o desespero da Natuza. Olha isso aqui. Vamos voltar, vamos lá. Vai, Natuzinha, passa a tua vergonha. Sobre essa ideia delirante de que a eleição do Trump significa a volta de Bolsonaro, isso está agitando o mundo político, sobretudo no campo da extrema-direita, porque se costuma dizer que os Estados Unidos são o futuro. Então teve a invasão do Capitólio lá, no dia 6 de janeiro, 2 anos depois teve a invasão da sede dos três poderes aqui no Brasil. Porque o Biden foi eleito lá e depois o Lula foi eleito aqui. Porque teve o Trump antes disso, em 2016, e depois Bolsonaro, em 2018, é eleito aqui. É uma coincidência muito curiosa. Pode até que no futuro se confirme algo tão emparelhado. Mas é delirante. Delirante porque, na atual circunstância, Bolsonaro é inelegível. Então ele não pode chamar vice, ele não pode chamar assessores, porque ele não poderá ser candidato. E não está no radar do Supremo Tribunal Federal uma reversão dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, que foi tomada no ano passado. Mas essa história de que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil com o Bolsonaro é, por enquanto, desejo ou, para alguns, até delírio. Sobre essa ideia delirante de que a eleição do Trump significa a volta de Bolsonaro, isso está agitando o mundo político, sobretudo no campo da extrema-direita, porque se costuma dizer que os Estados Unidos são o futuro. Então teve a invasão do Capitólio lá. Olha o desespero. Dia 6 de janeiro, 2 anos depois, teve a invasão da sede dos três poderes aqui no Brasil. Porque o Biden foi eleito lá e depois o Lula foi eleito aqui. Porque teve o Trump antes disso, em 2016, e depois Bolsonaro... Olha o desespero. É eleito aqui. É uma coincidência muito curiosa.
Pode até que no futuro se confirme algo tão emparelhado. Mas é delirante. Delirante por quê? Na atual circunstância, Bolsonaro é inelegível. Então ele não pode chamar vice, ele não pode chamar assessores, porque ele não poderá ser candidato. E não está no radar do Supremo Tribunal Federal uma reversão dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, que foi tomada no ano passado. Mas essa história de que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil com o Bolsonaro é, por enquanto, desejo ou, para alguns, até delírio. Olha aí, ó. Isso mostra o desespero da Globo. E você vê como eles têm, né, a informação sempre do Supremo, sempre a Globo tendo informação do Supremo. E a gente precisa mostrar aqui o desespero deles com esse crescimento da direita mundial. É um crescimento da direita mundial a vitória do Donald Trump. Eu peço o like de todos vocês, gente. Sem o like de vocês, esse vídeo não vai ter visualizações. E a gente mostra aqui o que a mídia esquerdista tenta esconder. Então, deixa o seu like. A gente vai seguir mostrando. A gente vai seguir trazendo. A gente perdeu muito engajamento depois que o canal foi hackeado. Mas a gente está retomando porque aqui a gente não para de trabalhar. Eu não vou parar de trabalhar. E eu peço o like de todos vocês. Se todo mundo que está aqui agora deixar o like, esse vídeo vai ter muito mais visualizações. Então, senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral. Já os jornalistas da UOL perguntam a Lili Schwartz sobre a possibilidade de Bolsonaro voltar à presidência. Eles estão com medo, isso é fato. Olha o que ela respondeu. Agora, Olília, você está falando de uma derrota, eu vou puxar para um outro lado. A gente estava agora há pouco falando sobre os bolsonaristas e eles veem essa vitória como uma janela de oportunidade também para ele aqui no Brasil. Como é que você vê o fortalecimento da extrema-direita e da direita no Brasil diante da vitória de Trump? Você acha que isso realmente abre um caminho mais amplo para Bolsonaro? Você imagina Bolsonaro conseguindo novamente ser candidato em 2026? Olha, imaginar eu não quero imaginar. Tem um lado meu, imaginar todo mundo tem direito, né? Então, se você imagina, não. Mas claro, sim, essa é uma possibilidade que a gente tem que enfrentar, né? Muita gente me dizia, quando, enfim, eu conversava sobre os Estados Unidos com alunos em palestras, pessoal, mas esse não é nosso problema, por que você está tão preocupado com a Câmara? É o nosso problema. E nós temos visto esse fortalecimento, essa nova onda, né? Eu acho que essas são ondas. Tivemos essa onda em 2016 e temos aí uma nova onda agora, nesse momento em que nós conversamos. Eu penso que sim, vai fortalecer. É claro que eles vão usar a eleição de Trump como uma prova, como um reforço. E é claro que Jair Bolsonaro, que já vem aí trabalhando fortemente pela anistia enfim, dos manifestantes de janeiro de 2023, vai novamente voltar a essa página e falar de como estão tolhendo a liberdade de expressão dele, como estão tolhendo os seus direitos. E o caso de Donald Trump, eu sei que lá há uma lei eleitoral totalmente distinta da nossa, mas estamos falando de um atual presidente que foi criminalizado pela Justiça dos Estados Unidos e que está nesse lugar. Então, como uma das falas do líder populista é justamente tirar contexto, tirar história, falar no absoluto, generalizar, o que Bolsonaro fará é isso. Olha, ele foi condenado e é presidente, por que o Brasil continua fazendo isso? Meus amigos, o negócio cada dia fica mais estreito. O bando de esquerdistas, Globo lixo, todo esse pacote de coisas aí que você escuta todos os dias reclamando da vitória de Trump, já estão com medo do que vai acontecer em 2026. Já estão botando longe Bolsonaro, de inelegível para lá. O que acontece é que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Eu só sei que eles todos estão com muito medo, se escondendo, porque sabem que a direita está criando forças. Querido, esse foi o vídeo de hoje. Fique à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.